Pessoal, nós vamos continuar aqui com o mesmo assunto aí que a gente já iniciou, que é sobre globalização e seus fluxos. E no vídeo anterior a gente falou sobre os capitais especulativos, né? Que vocês viram aí que os avanços tecnológicos na informática e nas telecomunicações tornaram o dinheiro virtual, né? E tem umas informações aqui, outras é desconhecida a quantidade de capitais especulativos que circulam no sistema financeiro. Eu expliquei para vocês que o principal exemplo de capitais especulativos são aquele pessoal que investe em bolsas de valores, né? Ali é um exemplo claro de capital especulativo. E quando comprando ações, né, de empresas, que nas bolsas de valores são colocadas ações de empresas, né? E aí você compra, faz investimento comprando, passando a ser também um dos donos da empresa, né? Que se são 3.000 ações, se 50% do patrimônio da empresa é dividido em ações, por exemplo, 4.000 ações, você comprando é como se você passasse a ser também um dos donos da empresa, né? Claro que com uma parcela bem pequena. E aí, de acordo com a valorização da empresa, esse valor que você investiu comprando ação, ele pode render, né? De uma hora para outra você pode dobrar o que você investiu. Assim como você pode perder também, de uma hora para outra, no momento em que essa empresa ela tem suas ações desvalorizadas no mercado. E aí, quando às vezes a gente percebe que vai acontecer uma crise, que vai afetar a empresa, os acionistas, muitos deles retiram o investimento e vai investir lá em outros lugares, em outros países. Então, esse capital especulativo ele é muito volátil, ele pode levar um país a ficar numa situação econômica boa, assim como pode afundar um país. De repente, todos os acionistas que investem aqui no Brasil retirassem o dinheiro, né, que eles investiram. Então o país afundaria em crise. Um exemplo aí. Aí hoje a gente vai falar sobre o capital produtivo, fluxo de capitais produtivos. O fluxo de capital produtivo ele é um pouco mais lento, né? Aqui diz o seguinte, que capitais produtivos são capitais de investimento de longo prazo, ou seja, investimentos diretos na produção de bens ou serviços. São aplicados em um determinado território e possuem uma base física e são associados à expansão de multinacionais. Quem investe em capital especulativo, comprando ações de bolsa de valores, por exemplo, nas bolsas de valores, está pensando em um lucro rápido, né? De repente, o valor daquela ação dobrar e você tem uma rentabilidade a curto prazo. Já quem faz investimento em capital produtivo, tem a intenção de ter um lucro a longo prazo. O empresário que investe numa estrutura, digamos, citar um exemplo que um cara que é dono de uma rede de supermercado aí monta um supermercado em uma cidade. Digamos que vamos colocar uma cidade aqui próxima, grande, a cidade de Balsas, né? Um exemplo, ou pode ser também Floriano, né? Ali ele vai investir muito, ele vai gastar muito para construir a estrutura e depois abastecer o supermercado. Então, a curto prazo, ele não vai ter lucro, ele vai trabalhar para recuperar o que ele investiu, não é isso? Vai trabalhar para recuperar o que ele investiu. Depois que ele recuperar o que ele investiu, se o investimento tiver, no caso, dando uma resposta boa, aí ele vai passar a ter lucros, né? Vai depender também da aceitação. E o que ele investiu também ele não vai perder assim tão rápido, igual às vezes o que investe em compra de ações
pode perder também. Da mesma forma que ele pode lucrar muito rápido, ele pode perder também muito rápido. Já quem investe em capital produtivo pode ter perdas, né? Mas as perdas elas serão menores, porque a estrutura que ele construiu, ela fica, né? A estrutura física, por exemplo, lá do supermercado que eu citei aqui, ela vai ficar. Então não vai ter um prejuízo tão grande, né? São capitais com menores riscos de mudanças rápidas ou oscilações repentinas no mercado, como a gente já explicou. Estão ligados à maximização dos lucros das empresas multinacionais que buscam explorar menores custos para a produção em relação aos seus países de origem. Seja diminuição de custo com transporte, seja com mão de obra, ou para aproximação dos mercados consumidores. O exemplo que eles estão citado aqui, é o caso de empresas multinacionais que montam filiais, estruturas em países que não são o seu país de origem, né? Por exemplo, a empresa Ford, que é uma fábrica de automóveis. A Ford ela não é brasileira, ela é americana, mas tem filial no Brasil, tem fábricas aqui no Brasil. Quando foi feito esses investimentos na construção de fábricas e também na reposição do produto a ser vendido, com certeza o lucro ele não veio num primeiro momento, né? O investidor ele teve que recuperar primeiro o que ele gastou para criar aquela estrutura, né? Para montar a filial, as fábricas. E aí depois é que vai ter os lucros, né? A longo prazo. Então esse é um exemplo claro, evidente, de capital produtivo, fluxo de capital produtivo. Então fica aí, né? Vocês prestem atenção nos dois vídeos aí que vocês vão saber a diferença entre fluxo de capitais produtivos e especulativos. Aí também fala sobre multinacionais, que todo mundo aqui acho que já sabe, que são empresas que se caracterizam por desenvolver uma estratégia de atuação internacional a partir de uma base nacional onde está a sua sede. A sede que eles costumam chamar de quartel-general, que a sede geralmente é no país de origem. E essa estratégia de atuação internacional vendendo seus produtos ou até mesmo instalando fábrica em outros países em busca de mão de obra barata, de custos menores de produção, matéria-prima, custos menores de produção que consequentemente vão gerar mais lucros. Então a multinacional é uma empresa que atua além dos limites do país de origem, que atua também em outros países, como de bebidas, que a gente pode citar o exemplo da Heineken, que era a cerveja lá. Tem a Coca-Cola, que também de refrigerantes atua em vários países, mas tem a sua sede, né, que é geralmente no país de origem, que a gente chama de quartel-general, que é de onde saem as principais decisões. Os governos dos estados nos quais tem sua sede lhes dão suporte econômico e político na competição internacional. Esse apoio ocorre pois se garante que a pesquisa e desenvolvimento gerado permaneça no território do país, assim como os lucros que voltam para a sede enriquecem as nações das mesmas. Por exemplo, quando muitas empresas estrangeiras vieram para o Brasil, foi através de incentivos do governo, né? Redução fiscal, ou seja, redução de impostos, ou até mesmo isenção de impostos. Em troca de que isso? O país facilita a entrada de uma empresa estrangeira. Em troca de geração de empregos, também da importação de tecnologias que essa empresa vai trazer, uma série de vantagens. A empresa ela vai explorar a matéria-prima do país, onde ela vai se instalar, a filial, ela vai explorar a mão de obra barata, ela vai vender a parte do seu produto, ou seja, vai explorar o mercado consumidor daquele país, mas o país vai ter também o seu retorno, que é isso aí, a questão da geração de empregos, a tecnologia que vem para cá, né? E aí vai, né? Muitas têm o retorno para a empresa e para o país onde ela é instalada, certo? Aqui temos exemplos de várias multinacionais que atuam no mundo inteiro aí, ó. Vocês podem observar, podem verificar que tem muitas delas aí, ó. Claro, empresas de telecomunicações Vivo, Oi, tem também
muitos bancos aí, e vários outros exemplos aqui de empresas que você pode, que a gente pode citar aqui, né? De empresas multinacionais que atuam em vários países. Então a gente vai estar encerrando aqui o assunto globalização, né? A gente vai passar atividades para vocês realizarem. Fiquem atentos aos vídeos, coloquem suas dúvidas para que a gente possa tirar, certo? E eu estarei à disposição no grupo. Vou postar os vídeos nos grupos e vocês vão estar à disposição de vocês. Tá ok, gente? Pois um abraço a todos aí.